E aí, amiguinhos e amiguinhas, estamos aqui mais uma vez com o Ciência em Loco, nosso Química em Loco, fazendo nosso trabalho, resolvendo nossa prova do Enem, nossa terceira parte final. Vocês perceberam pelas partes anteriores que a nossa prova foi considerada difícil para quem não estudou no Química em Loco. Para a gente que está estudando até agora, a gente consegue resolver a prova da maneira mais simples e eu vou lhe mostrar como é que funciona. Veja bem, essa questão aqui, por exemplo, é uma das questões mais fáceis, que as pessoas resolvem da pior maneira possível, mas a gente vai resolver da maneira mais simples. Ele dá para a gente aqui algumas reações, já assusta logo o cara que não estudou no Química em Loco, e aí faz o seguinte, ele quer que você diga qual foi o fator que contribuiu para que você tenha uma síntese verde em relação a uma síntese marrom. Ou seja, ele dá aqui uma rota marrom e uma rota verde de produção de substâncias, onde rota marrom é aquela que é ruim para o meio ambiente, a rota verde é aquela que é boa para o meio ambiente, e ele quer que você faça justamente essa análise. Como é que eu posso dizer que isso aqui é ruim? Como é que eu posso dizer que isso aqui é bom? É muito simples, o que é que eu posso fazer? De acordo com as rotas, o que é que eu faço? Bom, aqui eu tenho o seguinte, aqui eu tenho a rota marrom, eu tenho uma etapa de reação, eu tenho duas etapas, eu tenho três etapas e tenho produção de duas substâncias poluentes, óxido à base de carbono e de nitrogênio. Aí você vê então que a rota tradicional, que é essa rota marrom, ela tem três etapas, ainda tem poluentes. Agora, se você observar essa rota verde, eu tenho apenas o quê? Uma etapa e eu tenho aqui água, produção de água. Ou seja, a rota verde ocorre apenas em uma etapa e não tem poluentes. Se é uma etapa e não tem poluentes, só pode ser a letra A, que aqui ocorre em etapa única. Uma etapa é etapa única. Se o Enem quisesse, ele poderia também colocar não produz poluentes, que ficaria até melhor, ficaria mais inteligente. Mas, vamos lá, vamos nós. Aí agora o que é que ele fala? Ele dá para a gente uma questão que é clássica do Enem, para você identificar as funções orgânicas presentes nessa estrutura, que são duas, composto A e composto B. É muito simples. É só você observar o quê? Que de acordo com as estruturas, o que é que nós temos? Nós temos aqui o OH ligado a carbono saturado, essa função é a função álcool, e uma das mais utilizadas, mais famosas. E aqui na segunda, você tem o COO, que caracteriza a função esta. E aí o que é que nós temos? Então nós temos aqui a letra A como resposta, bem fácil, bem tranquila, sem maiores problemas, questão que você ganha tempo em relação às demais. Aí nós vamos para a terceira questão de hoje. O que é que nós temos na terceira questão? Ele fala para a gente que nós temos aqui uma reação que é utilizada na produção de ácidos carboxílicos. E aí ele diz para a gente o quê? Ele quer que você consiga identificar com relação a esses ácidos carboxílicos de acordo com essa substância. Então o que é que nós temos aqui? Se essa substância aqui ela produz ácido carboxílico, que é o que ele chama da oxidação, o que é que nós temos aqui? Uma ligação dupla. Essa dupla precisa ser quebrada. Aí quando eu quebro essa ligação dupla, o que é que eu tenho? Eu tenho a substância de um lado, que é essa aqui. É só você repetir, você escreve exatamente igual. E essa outra substância aqui, ó. Eu tenho essa outra substância que eu escrevo do lado de lá. E aí agora é só fazer o quê? Como você tem a produção de ácido carboxílico, é só você acrescentar os ácidos carboxílicos em cada uma das substâncias que você tem. E aí você pode observar que ele está pedindo para você o nome, e o nome é muito fácil. Onde você tem aqui o benzeno e o ácido, você chamaria isso de ácido benzoico. E aí você tem aqui essa substância, onde você tem dois carbonos, utiliza o prefixo et, e aí você teria o ácido etanoico. Seu trabalho agora é só marcar a letra A, e você marcou a letra A, e você consegue fechar a questão também rapidamente, muito fácil, muito tranquilo. E aí você parte para a próxima questão, onde ele fala de um grupo de pesquisadores e tal, onde ele fala o seguinte, que aqui o que é que nós temos? Nós temos agregados. O que são esses agregados? Agregado quer dizer substâncias que floculam, ou seja, a floculação é o sinônimo de agregar. Você não entra na substância, você apenas agrega, você flocula. Etapa chamada de floculação, que o Enem também gosta muito de cobrar essa etapa. E aí ele fala aqui, ó, nanopartículas magnéticas. Falou de magnético, falou de ímã, não tem conversa. Você vai trabalhar com separação magnética. E aí é só você observar a opção, que tem floculação e separação magnética, e você tem a letra C como resposta bem fácil, bem simples. Então você percebe que você vai resolvendo de maneira rápida, de maneira tranquila. E aí uma última questão que ele fala sobre a soda cáustica, nós sabemos que a soda cáustica é uma substância que é uma base forte. É da família 1A, tem um raio atômico grande e que absorve muita água. Pelo fato de absorver muita água, aí por isso que ele diz pra gente aqui, ó, que ela tem, a soda cáustica, ela tem um aspecto meio que derretido, um aspecto quase que de cera. E aí o que é que acontece?
quando exposta ao ar. Por que exposta ao ar? Porque no ar nós temos a água no estado gasoso, no estado de vapor. E aí o que é que nós temos? Se ela consegue absorver essa água, se ela passa pelo aspecto de cera, nós só temos a letra A como resposta. Então você vê que são questões rápidas, questões tranquilas. E aí para poder você fechar essa parte, nós temos aqui o seguinte, uma questão de cálculo. Essa foi uma questão maiorzinha, mas não é difícil. Se você observar o que ele fala para a gente aqui, ele fala de uma solução nutritiva, onde ele pede um volume em litros, e aí ele fala assim, ó, a solução nutritiva que ele se refere no texto é justamente essa aqui, de nitrato de cálcio, que eu tenho que conhecer a fórmula do nitrato de cálcio. E aí ele fala aqui, ó, que você deve adicionar ao tanque. Você diz que tanque? Ele fala aqui, ó, um tanque de 5.000 litros. Então ele está começando a lhe fornecer valores e começa a embolar. Então você vai desembolar esse negócio. Como é que eu desembolo isso? Bom, primeiramente você faz o quê? Você vai calcular o mol do nitrato. Por que o mol do nitrato? Porque ele fala que eu tenho 0,009 mol em cada litro. E ele quer saber no tanque de 5.000. Então é só você armar uma regrinha de 3. 0,09 mol está para 1 litro. Só que você quer saber a quantidade para 5.000, o que vai nos dar 45 mol. Mas ele não quer o mol, ele quer o volume. Aí para isso o que é que nós temos aqui? Nós temos que calcular a massa do nitrato de cálcio, que é essa substância aqui, CaNO3,2. Então o que é que a gente faz? Pegando a massa molar, o que é que nós temos aqui? Cálcio, repare que são 2 nitrogênios, repare que são 2 vezes 3, nós temos 6 oxigênios. E aí é só você buscar as massas que ele vai lhe dar. O que é que nós temos aqui? Cálcio, 40. Então eu tenho 40 do cálcio, 40 vezes 1. No caso do nitrogênio, ele me deu aqui 14. Nitrogênio é 14, só que eu tenho 2 átomos, eu tenho 14 vezes 2. E aí eu tenho o oxigênio que são 16. Eu tenho 16 vezes 6, aí eu teria 164 gramas que eu vou jogar para cá, para você poder fazer o trabalho. Então aqui eu tenho 164 gramas, corresponde a 2 mol do nitrato. E aí ele quer saber, nós vamos achar a massa, correspondente ao que nós achamos aqui em cima, que são 45 mol, o que vai nos dar uma massa de 3.690 gramas. E aí é só fazer o trabalho agora, para calcular o volume. E como é que eu acho o volume? Pelo dado. Ele disse para a gente que 90 gramas corresponde a 1 litro. Então é só você pegar os 3.690 e fazer o cálculo devido para achar o volume que ele quer, para finalizar a questão. E aí você teria 41 litros, você teria como resposta a letra B. E aí você conseguiu fechar a sua questão. Você fechou a questão tranquilamente, sem problemas. Aí daqui um joguinho de luz para você. E aí o que é que nós temos? Prova do Enem 2015 resolvida rapidamente, em pouco tempo. Continue com ciência em loco, continue com química em loco, física em loco, biologia em loco, que no final do ano sua recompensa vai vir. Valeu, meus amigos, e até o próximo vídeo.